trabalhando hoje também. Mas vamos fazer um minutinho de oração? Peço que os irmãos coloquem a mão no teu coração. Vamos nos unir em oração essa noite. Eu não sei o que você veio buscar da parte do Senhor, mas Ele já se faz presente essa noite, ouvindo o clamor do teu povo. Eu vim adorar essa noite. Vamos adorar o nome santo do Senhor Jesus. Pai, eu apresento o Espírito Santo desta igreja diante do Senhor. Eu não posso fazer nada, não, Jesus querido, mas o Senhor pode fazer tudo, Senhor. Tens liberdade para curar, tens liberdade para renovar essa noite, Pai, a tua igreja, Senhor. Ah, Espírito Santo, toda opressão maligna vai bater em retirada, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de enfermidade, todo mal vai bater em retirada, é na autoridade do teu nome, Jesus. Eu apresento cada vida, Pai, cada lar aqui representado, Senhor. Enquanto nós estamos aqui, vai de encontro aos nossos lares, Senhor. Vai de encontro aos nossos que ficaram lá. Vai curando, Senhor, quem necessita de uma cura. Vai de encontro, Espírito Santo, a oração da tua igreja. Eu já te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias. Glória, aleluia, Deus poderoso. Em 2 Samuel. Segunda Samuel 12. Segunda Samuel 12. E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com os filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse a Natã: vive o Senhor que é digno de morte. É o homem que fez isso. E pela cordeira tornara a dar um quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui a palavra do Senhor, ela veio nos relatar algo que acontece na vida de Davi. A palavra do Senhor vai dizer que Natã era homem de Deus, era profeta usado por Deus para poder falar com o teu povo. Natã significa Deus deu. Quantas vezes o Senhor envia um profeta até mim e até você, e nós muitas vezes não damos crédito? Quantas vezes o profeta vai estar pagando preço em jejum e oração, o Senhor vai mandar falar conosco e nós não vamos dar crédito à voz do Senhor? Mas muitas vezes nós nos esquecemos que nós podemos até não ouvir o profeta, mas quem mandou o profeta foi Deus.
parábola para Davi. E Davi, ouvindo essa parábola, o coração dele vai encher de ira. E ele vai falar: este homem que fez tudo isso é digno de morte. E o profeta vai olhar para ele e vai falar: esse homem é você, Davi. A palavra do Senhor vai dizer que Davi estava no terraço. Enquanto seus homens estavam guerreando, ele estava no palácio, no terraço. E os olhos dele vai avistar uma mulher. Os olhos dele vai ver uma mulher lá embaixo tomando banho. E ele vai mandar chamar pessoas e vai perguntar: quem é aquela mulher? E aí muitos vão falar: é Betseba, mas ela é casada. O que a Bíblia vai nos orientar? Vai ter momentos que é melhor a gente arrancar uma parte do nosso corpo para a gente subir diante do Pai, do que a gente morrer e o corpo inteiro para o inferno. Vai ser melhor muitas vezes arrancar um olho, arrancar um membro, do que ir o corpo inteiro para o inferno. E a palavra do Senhor vai dizer que Davi manda chamar aquela mulher. Muitas vezes nós não conhecemos essa história, porque a história que é conhecida é daquele menino que estava
Saul perseguia Davi. E o Senhor entrega Saul na mão de Davi por 2 vezes. Se ele quisesse, Davi poderia ter matado Saul. Mas Davi vai olhar para aquele homem e vai falar: ai de mim, se tocar no ungido do Senhor. Muitas vezes o Senhor vai colocar diante de nós aquele que orou contra as nossas vidas. Muitas vezes o Senhor vai colocar diante de nós aquele que nos perseguiu. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos orar. O que nós vamos fazer? Nós vamos entregar diante do Senhor, como Davi entregou Saul nas mãos do Senhor. O que nós vamos fazer? Nós vamos ser servos do Deus Altíssimo. Esse Davi a gente conhece. Esse homem que se entregava na presença do Pai, um homem que dançava na presença do Senhor e se alegrava. Mas a Bíblia, ela é tão maravilhosa que ela vai contar a história de homens, vai mostrar os seus feitos bons, mas vai mostrar também os seus feitos ruins. Vai mostrar também aquilo que não deu certo. Para quê? Para nos orientar e para a gente não fazer a mesma coisa. E a palavra do Senhor vai dizer que Davi olha aquela mulher no terraço do palácio. Estavam todos lutando, todos guerreando, e Davi estava no palácio, curtindo a vida. Muitas vezes é melhor a gente estar diante da guerra e da batalha. Muitas vezes é melhor a gente estar diante da batalha, porque enquanto nós estamos na batalha, nós temos um dono. O Senhor está pelejando conosco. Nós não estamos sozinhos, não. Mas muitas vezes, quando nós somos colocados no terraço, nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou. E Davi, olhando aquela mulher ali, ele fala para os seus homens: vai descobrir quem é essa mulher. Ela é casada, Senhor. Manda chamar. Ele não se importou. E ali, quando mandam chamar Betseba, ali Davi, ele dorme com aquela mulher. Ou seja, ele peca contra o Senhor Jesus. Só que muitas vezes, quando pecamos, a gente pensa que o pecado está encoberto. Ninguém viu. O marido dela estava na guerra, ela estava sozinha, ninguém viu, mas Deus viu. O nosso Deus ainda continua com olhos como chama de fogo sobre o teu povo. O nosso Deus ainda continua vendo o que nós fazemos. E a palavra do Senhor vai dizer que aquela mulher, ela é engravida. E quando aquela mulher engravida, Davi, ele tem uma ideia. Eu vou trazer seu esposo da guerra, você dorme com seu esposo e fala que esse menino é dele. Mas a palavra vai dizer que o esposo dela não era qualquer um. A palavra vai dizer que Urias era um homem temente. E ele olha para o rei e fala: como eu posso ir para minha casa dormir, sabendo que os meus irmãos estão lá em frente de batalha? Como eu posso ir para minha casa descansar, sabendo que a arca do Senhor está ali? Não! Eu vou continuar em batalha com meus irmãos. E aí Davi pensa: e agora? Como que eu vou fazer para encobrir isso? Sabe por quê? Um pecado só leva a outro, e a outro, e a outro. E Davi vai olhar aquela situação e fala: tenho uma ideia, eu vou embriagar esse homem. E deu muita bebida para aquele homem. E falou: ele embriagado vai voltar para tua casa. Só que a palavra do Senhor vai dizer que ele dormiu ali na porta do palácio e não voltou para sua casa. E a palavra vai dizer que Davi não sabia o que fazer, até que ele teve outra ideia.
mostra para mim e para você que é mais fácil a gente ficar tendo ideia, mentindo, enganando, do que a gente se prostrar nos pés do Senhor e pedir perdão. Me perdoa, Senhor, eu pequei contra ti, Senhor. Eu não vou mais fazer isso. Mas o inimigo coloca nas nossas mentes que é melhor ficar mentindo. E um pecado leva a outro, e uma mentira leva a outra, e um engano leva a outro. E Davi, olhando aquela situação, ele fala: agora não tem mais jeito. Manda uma carta para o chefe do exército e fala: coloca ele na frente da batalha. Coloca ele em frente da batalha para ele morrer. E assim o chefe do exército fez. Colocou Urias na frente da batalha e aquele homem morreu. Então nós precisamos tomar cuidado quando está tudo bem, quando não estamos à frente de guerras, quando não estamos à frente de batalhas. A palavra do Senhor vai dizer: orar sem cessar. Não é só quando estamos em guerra que nós devemos orar, não. Na bonança devemos orar. Devemos ser gratos ao Senhor em todo o tempo. É na luta, é na dor, é na alegria. Em todo o tempo devemos orar ao Senhor. Eu vou contar um testemunho que o Senhor está tocando meu coração para eu contar. Eu tenho certeza que tem endereço certo aqui essa noite. Eu era de uma igreja que a gente fazia muita campanha de libertação. E ali chegavam muitos casais destruídos, muitas famílias que o inimigo tinha entrado e tinha bagunçado das piores maneiras, casamentos de muitos anos destruídos. E a gente olhava e a gente via que era o inimigo trabalhando. E a gente, com o olhar espiritual, a gente sabia também que Deus podia quebrar toda a obra das trevas. Que não tem encantamento, que não tem obra de macumbaria e feitiçaria que o nosso Deus não quebre. Eita glória! E ali, eu em uma daquelas campanhas, batalhando, porque não é fácil, irmãos. É jejum, era 3 dias de jejum, uma semana pão e água, era busca, era oração na madrugada e clamor. Mas eu falo ao Senhor, quando eu vi um lar restaurado, eu falava: Senhor, a minha alegria está completa agora, valeu a pena. E ali nós terminamos uma campanha dessas, irmã, muito difícil, e o Senhor entregou vitória. Aí eu orei ao meu Deus, eu falei: Deus, eu batalhei por tantos lares. O meu esposo, ele tem um sonho de ser pai de um menino. Eu tinha 2 meninas na época e a minha mais nova já estava com 12 anos. Eu falei: Senhor, se o Senhor puder me entregar essa bênção, eu sou grata demais pela vida das minhas filhas, mas o meu esposo quer um varão. Eu vou para o monte, Pai. Se o Senhor me entregar essa bênção, eu vou ser grata, mas se o Senhor não entregar, eu vou ser grata também. E ali eu fui para o monte, orei ao meu Deus. E ali, meus irmãos, foi a coisa mais linda. Eu via fogo caindo do céu. E ali o Senhor entregou a minha resposta, que eu poderia confiar que o meu varão vinha. E aí, meus irmãos, eu fui no médico. O médico falou: irmã, a idade da irmã já não é irmã, a senhora já não é mais nova, né? Já há muitos anos tomando remédio, não vai ser fácil não. Mas o médico não viu o que eu vi. O médico não viu o fogo descendo do céu. O médico não viu a profecia que eu vi. Ele não viu. Ele falou: pode ser que você vai ficar aí anos tentando. E eu saí dali com a convicção que quem tinha falado comigo era Deus. E logo depois, foi cerca de 1 mês, eu já estava grávida do meu filho. E aí, eu grávida, eu saí da frente da batalha. Eu já não podia mais acompanhar tanto as campanhas. Eu já não podia jejuar tanto mais, né? Muitos dias, porque eu estava gestante, já não podia mais, né? Então os jejuns eram menor, as campanhas eu já não participava mais. Mas o inimigo viu.
pessoas para me ajudar. Eu ajudei tanta gente. Agora chegou a minha vez, uma mão lava a outra, né? E quando eu olhei para a direita, para a esquerda, não tinha ninguém. Quando eu olhei, eu estava eu e Deus. Mas uma coisa eu te digo nessa noite: você e Deus é o suficiente. Pode ter certeza que você e Deus é suficiente para vencer qualquer peleja, qualquer batalha, qualquer levante do inferno. Você e Deus vai ser suficiente. E ali, meus irmãos, eu chegava nos cultos e quantas pessoas falavam: irmã, foi feita uma obra assim, 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 para a irmã ficar louca na dieta. Irmã, foi feita uma obra assim, 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 para a irmã ser destruída, para o lar ser destruído, para o casamento ser destruído. E certo dia, eu olhava para os meus filhos e eu falava: Senhor, eu dou conta, mas os meus filhos não. Eu tinha um bebezinho, meu filho já tinha nascido, e minhas filhas, 13, 15 anos. E aí, certo dia eu olhei e eu vi que as minhas filhas já não estavam comendo mais. Eu podia fazer a comida mais gostosa, elas não tinham mais fome para comer. E aí eu orando, eu falei: Senhor, eu vou pedir socorro. Eu nunca gostei muito de pedir socorro, irmã. Mas quando eu pedi socorro, eu não tive. E aí eu falei: eu vou pedir socorro para minha pastora. Pastora, vamos até a minha casa, me ajuda em oração pelos meus filhos. Eu ouvi assim da boca dela: eu vou na tua casa porque é pelos seus filhos. Se fosse para você ou para o seu esposo, eu não ia não. E aquilo, sabe, meus irmãos, eu engoli aquilo seco. Eu chorei porque eu precisava de ajuda. E ali ela foi na minha casa e ela falou: não é brincadeira. Foi feito um boneco para cada um dos seus filhos. E toda sexta-feira é cortada uma parte desse boneco. Era para os seus filhos virem descer a sepultura. E ali eu falei: Senhor, mas eu não aceito sobre a vida dos meus filhos. Tem momentos na vida da gente que a gente tem que falar: eu não aceito o decreto do inferno. Sobre a minha casa não, sobre a minha família não, sobre os meus filhos não, porque maior é Deus sobre a nossa vida. E ali, meus irmãos, eu comecei campanha. Meu filhinho já estava melhor, maiorzinho, foi batalha, foi oração. Se eu contar para os irmãos que às vezes nós estávamos na madrugada, eu e minhas duas filhas, quem ficou do meu lado? Eu, as minhas duas filhas e a minha mãe. Porque mãe não abandona o seu filho. Minha mãe era nas madrugadas, campanha comigo e minhas filhas. E eu lembro que muitas vezes eu falava: mãe, hoje nós vamos campanha 3 da manhã. Irmãos, que nós dobrávamos nosso joelho, lâmpada estourava, cano quebrava, era coisa demoníaca. Mas não há nada que o Senhor não quebre. Não há nada que o Senhor não desfaça. Não há mal que o nosso Deus não desfaça sobre a vida dos teus. E hoje eu estou aqui para contar esse testemunho, que obra de macumbaria não prevaleceu. A minha casa está de pé. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Hoje meu esposo está me ministrando. As minhas filhas servem ao Senhor. E o meu filho está vivo para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas não aceite o decreto do inferno. Sabe por quê? A palavra vai dizer: se não fossem as misericórdias do Senhor, eu e você já teríamos sido destruídos pelo inferno. Se não fossem as misericórdias do nosso Deus, nós não estaríamos mais aqui não. Mas se nós estamos, glorifique e exalte o nome dele. Se nós estamos, glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus. E a palavra vai dizer que quando Natan chega até Davi, ele vai falar: Davi, aconteceu isso, isso e isso através da parábola. Davi vai falar: esse homem é digno de morte. Só que a palavra do Senhor vai dizer que Natan não chegou e já foi acusando Davi: ó, Davi, você pecou, você adulterou, você matou. Não. Ele contou através de uma parábola. E quando Davi escuta aquilo, Natan vai olhar e vai falar
Senhor envia alguém para falar com o teu povo e as pessoas não dão crédito. Davi poderia ter falado, mas não fui eu. Quem te contou? Ninguém viu, mas Deus viu. E o Senhor, Ele tem pressa na correção do teu povo. A palavra do Senhor vai dizer que Deus perdoou a Davi. Mas os nossos erros têm consequências. Não é porque Deus nos perdoa que não vai trazer consequências. Um homem foi morto, um lar foi destruído, uma mulher que muitas vezes poderia estar com o teu esposo não está, e ele foi morto porque Davi mandou matar. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus perdoa Davi, mas fala para Davi: a espada não vai sair da tua casa. E a espada não saiu da casa de Davi. Uma das filhas de Davi foi abusada pelo irmão. O outro irmão toma as dores e mata o irmão. Olha a tragédia. Por conta de um pecado que poderia ter sido evitado. E a palavra do Senhor vai dizer mais: e o filho desse pecado vai morrer. Para aqueles que falam de mim, não tem motivos para falar. Nós somos exemplo para quem está aí fora. Muitas vezes as pessoas estão aí fora desacreditadas, porque tem muito crente que já não está mais fazendo a vontade do Senhor. Mente, deve, não paga, engana, trapaceia, e o Senhor está vendo. As pessoas estão esquecendo que o Senhor está vendo, está com os olhos como chama de fogo. E o rigor vai ser um pouquinho maior para nós. Por quê? Porque nós conhecemos e nós sabemos que nós não podemos pecar. Muitas vezes a gente pensa que a gente está pecando contra o homem, mas nós estamos pecando contra o próprio Deus. Tem muitas pessoas que se espelham em nós. Irmãos, quando eu passei essa situação dentro da minha casa, eu me via sozinha, eu e Deus. Mas muitas mulheres chegaram até mim e falaram: se deu certo com você, vai dar na minha casa também. Se o mal não venceu na tua casa, na minha também não vai vencer. Muitas pessoas se espelham em nós. Muitas pessoas estão olhando para mim, para você, e esperando algo. E esse algo quem nos entrega é Deus, para poder passar para aqueles que precisam. Quantas vezes o Senhor falou para minha irmã Ana: o seu ministério é com mulheres. Muitas profecias Deus usou, inúmeras mulheres falando: o seu ministério é com mulher. Mulher que vai chegar até você ferida, mulher que vai chegar machucada, e você vai ter uma palavra. Sabe por quê? Porque você passou, e você venceu, e você creu, e você precisa falar para essas mulheres que o mesmo Deus que fez na tua vida vai fazer na vida delas também. Mas às vezes o ministério dói. Jeremias, a palavra do Senhor vai dizer, não vai dizer que ele estava em cima, vai dizer que ele estava pregando no meio do povo e falando: se converta. Quem continuar nessa cidade aqui fazendo aquilo que desagrada a Deus vai morrer de fome, de peste ou pela escada. E a palavra do Senhor vai dizer que Jeremias, aquelas palavras dele chega até os príncipes, e os príncipes vão olhar para Jeremias e falam: joga no calabouço, porque aquilo que nós não queremos ouvir, nós vamos calar a boca. Quantas vezes o Senhor envia o profeta e ele vai tentar ser calado, mas o mundo pode calar, que o Senhor levanta outro. Cada um aqui, Deus levanta outro ali. Cada um aqui, o Senhor levanta outro lá. E Jeremias foi jogado
pode tirar. Os olhos dele estavam no céu, ele estava no calabouço, mas o contato dele com Deus ainda existia. E no livro de Jeremias 38 vai falar que Deus enviou um etíope para pedir diante do rei pela vida de Jeremias. Não foi um irmão de sangue, não foi um primo, foi um estranho que olhou e falou: é um profeta que está dentro do poço e eu não posso deixar. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem foi tão cuidadoso que ele manda pegar cordas, manda pegar trapos e amarrar, porque Jeremias ele estava muito debilitado. E aquele etíope chega diante do rei e fala para o rei: verdadeiramente vocês iriam matar um homem de Deus. Jeremias não abriu a boca para o homem, não, mas ele abriu a boca para Deus, e o Senhor justificou, porque quem nos justifica é Deus. Pode até tentar nos matar, pode até tentar nos jogar no poço, mas Deus, ele vai enviar alguém e vai nos justificar. Então, meus irmãos, essa palavra fica para a gente entender que muitas vezes a gente vai estar no poço como Jeremias, mas sendo cuidado por Deus. E muitas vezes nós vamos estar no terraço, mas precisamos fechar os nossos olhos para o pecado. Precisamos orar sem cessar. Precisamos buscar a face do Senhor incessantemente, para que eu e você possamos ter vitória. Amém? Vamos adorar o nome santo do Senhor. Peço que os irmãos se coloquem de pé.